diversas áreas. Artistas. E as personalidades que se destacam em todo o Nortão. No ar, 93 Entrevista. Olá, bom dia. Agora 11 horas e 3 minutos, está no ar o 93 Entrevista e o nosso convidado de hoje é justamente o diretor, ou melhor, o responsável pela 22ª Zona Eleitoral, o Edson Marques do Amaral. Ele é substituto, na verdade, chefe da 22ª Zona Eleitoral, no qual vai bater um papo com a gente, para a gente falar hoje sobre a questão do recadastramento, para a gente falar sobre a biometria. Muita gente está marcando para fazer esses serviços na 2ª Zona Eleitoral aqui em Sinop. No entanto, essas pessoas estão aí deixando de comparecer até o cartório. Pode ser um grande problema realmente futuramente para todo mundo, porque o brasileiro, a gente sabe disso, né? Deixa tudo para a última hora, isso já é fato. O que acontece? Aí chega no mês de novembro, mês de dezembro, janeiro, vai querer correr para fazer, de repente não tem tempo, de repente não tem vaga, de repente não consegue, e aí vem um prejuízo muito grande. O Edson, bom dia, muito obrigado pela presença aqui no 93 FM, da 93.1. Sua presença aqui é muito importante para a gente esclarecer esses problemas e essas dúvidas a partir de hoje. Bom, muito bom dia, José Carlos Araújo. Realmente é muito interessante a gente poder tocar nesse assunto, que é a questão do baixo comparecimento dos eleitores aqui do município de Sinop, em relação a esse aspecto tão importante, que é a revisão biométrica do eleitorado do município de Sinop. Tá certo. Então vamos começar batendo papo, porque diariamente, a média, por exemplo, em Cuiabá, Várzea Grande e também no município de Sinop, Edson, é que agendam, que fazem essa agenda, cerca de 60% estão fazendo o agendamento para fazer esse serviço. No entanto, quando chega a data, eles deixam de comparecer aos cartórios. Sim. E isso está sendo um problema muito grande para vocês. Sim, muito grande, porque esses eleitores que agendam e não comparecem acabam tirando uma vaga de um eleitor que porventura poderia ali regularizar a sua situação. Então, realmente, na 22ª Zona Eleitoral, agora no mês de julho, de 10 agendados, somente 3 compareciam. E isso aí traz um grande transtorno, né, para a população e sim, para os eleitores que estão ali aguardando uma vaga e que de repente poderiam ser atendidos e não são, porque a vaga está sendo ocupada com uma pessoa que não foi ou que não se deslocou até o cartório eleitoral. Lembrando também que muitos desses agendamentos, via de regra, não se concluem porque o eleitor acaba esquecendo de levar um comprovante de endereço. Para todo atendimento no cartão eleitoral é obrigatória a apresentação de um comprovante de endereço. Uma conta de água, luz, telefone, IPTU, IPVA, né? No nome daquele eleitor, né? O comprovante de endereço tem que estar vinculado àquela pessoa que está ali buscando atendimento no cartão eleitoral. O que pode acontecer com essas pessoas que deixarem de fazer esse serviço? A gente já tem informação que você corre o risco de perder o título e corre o risco também de ter direito a muitos benefícios. E eu posso citar até um exemplo desse aí, você pode me ajudar nessas informações. Que seria exatamente, por exemplo, a não realização de concursos públicos. Mas tem outros problemas graves também. Sim, a partir do momento que a pessoa ela não realiza a revisão biométrica, e o prazo para fazer isso aqui no município de Sinop até o dia 3 de fevereiro de 2018, ou seja, no dia 4 de fevereiro de 2018, todos esses eleitores que não compareceram ao cartório eleitoral terão seus títulos cancelados. Com base nisso, existem várias implicações. Por exemplo, a pessoa deixa de retirar ou de conseguir a certidão de quitação eleitoral. É com essa certidão de quitação eleitoral que esse eleitor ele irá se habilitar a tomar posse em um cargo público, né, caso tenha sido aprovado. E caso ele não tenha essa certidão de quitação, ele não vai poder tomar posse. Uma outra consequência é a impossibilidade também de emissão de passaporte. Uma outra consequência também é em relação aos estudantes aí que possuem financiamentos, né, estudantis. Via de regra, há necessidade do título eleitor estar regular para você poder fazer um aditamento de contrato, uma prorrogação de contrato em relação a esses financiamentos estudantis. Então, se ele tiver com o título cancelado, ele vai ser obrigado a procurar, obrigado a regularizar isso. Agora, o grande problema nosso é que ano que vem é um ano eleitoral. Ou seja, no dia 4 de fevereiro cancela-se todos os títulos desses eleitores que não procuraram atendimento cartório, e aí o eleitor passa a ter o quê? O mês de fevereiro, março, abril, maio. Maio fecha o cadastro de novo, né? Por causa de uma determinação legal, como 2018 é um ano eleitoral, então tem que se fechar o cadastro eleitoral. Com base nisso, o eleitor só vai poder procurar o cartório eleitoral, então, para poder regularizar, caso ele não consiga regularizar até maio, somente em dezembro de 2018. Ou seja, ele vai ficar um grande período aí com o seu título não regular, né, sofrendo essas implicações, o que
traz um transtorno muito grande. E é justamente para atentar a esses transtornos e a essas consequências que nós estamos, né, vindo, não só nos meios de comunicação, mas diariamente a gente vai conversando com os eleitores do cartório, avisando, comunicando realmente dessas consequências que são seríssimas, José Carlos Araújo. Realmente são consequências aí que poderão trazer aí um transtorno muito grande para esses eleitores que não procuraram. Principalmente aqueles eleitores também que têm aí, dependem de algum benefício do município, do estado, porque via de regra, quando você cancela o título eleitoral, automaticamente, em algumas fases do ano, existe processamento, né? Um processamento da base de dados da Receita Federal, e com esse cruzamento acaba se suspendendo também o CPF dessa pessoa. Então pode haver aí um bloqueio em relação ao recebimento de pensões, né, de aposentadorias e também em relação àquelas bolsas família, né? O que é um transtorno muito maior para essas pessoas, tá? Me diz uma coisa, para que foi criado exatamente esse sistema de agendamento? Né? Porque tem um objetivo a criação de tudo isso. A gente sabe que vai melhorar em vários aspectos aí, mas o objetivo principal, o Edson, da criação desse agendamento, para dar mais agilidade a quê exatamente? Sim, com base no agendamento, o cartório eleitoral se prepara para atender aquele eleitor que agenda o seu atendimento. Só que, José Carlos, geralmente é assim, a gente, embora tenha um sistema de agendamento, ambos os cartórios, tanto os cartórios da 32 quanto da 22, nós atendemos também eleitores não agendados, através de encaixe. Ou seja, o eleitor que puder se dirigir ao cartório eleitoral, levar os documentos, né, o título eleitor, RG, CPF, um comprovante de endereço do nome dele, né, ele pode aguardar ali. Entre um agendado e outro, é claro que nós vamos atender esse eleitor. Agora, realmente esses não agendados, a gente tem como atender um número limitado, né? Não pode ser um número muito grande, porque aí senão foge o controle da sistemática ali, da organização do trabalho dos cartórios eleitorais. Mas, sim, nós estamos atendendo não agendados, dentro desses limites nossos operacionais ali, né? Mas nós estamos atendendo também. Tá certo. Bom, nós estamos conversando aí com o Edson Marques do Amaral, ele que é chefe substituto do cartório da 22ª Zona Eleitoral aqui de Sinop, e a gente está falando sobre a questão do agendamento e questão também, tá certo, do título biométrico, da biometria. Se você quer mandar a sua pergunta pra gente no nosso WhatsApp, fica à vontade aí. O nosso telefone para o WhatsApp, o nosso número é 99699-0093. Anote aí, 99699-0093. Por meio deste WhatsApp você vai poder esclarecer as suas dúvidas. Faça a sua pergunta para o Edson, que vai estar com a gente aqui até 11 horas e 30 minutos na primeira parte da entrevista desse sábado, dia 5 de agosto. Porque depois a gente vai ter um outro convidado e a gente segue o programa até o meio-dia. O cartório eleitoral, Edson, informou que recentemente, agora no último dia 2, cerca de 480 eleitores agendaram para fazer esse trabalho. No entanto, apenas 220 compareceram aos cartórios. É um problema mesmo, né? Sim, esses números refletem aí o baixo comprometimento dos eleitores que agendam o atendimento e efetivamente comparecem ali ao cartório eleitoral. Só para reforçar, as pessoas que desejam agendar atendimento, né, fazer revisão biométrica dos seus títulos, eles podem ligar no 0800 647 8191, né? Ou então agendar através do site do TRE. É só acessar o site, no www.tre-mt.jus.br. Lá tem um banner logo abaixo na página chamado Agendamento Biométrico. É só o eleitor clicar ali e ele vai ter todas as informações para poder agendar ali o seu atendimento, definindo um horário, um melhor dia para ele poder comparecer ao cartório eleitoral. Lembrando sempre de levar os documentos pessoais, tá? Levar o comprovante de endereço, porque sem comprovante de endereço, infelizmente, nós não temos como atender. E um aspecto também muito interessante, aqueles documentos que via de regra, o documento de identidade, né, ou a habilitação que esteja com o nome abreviado, tem que obrigatoriamente levar uma certidão de nascimento, porque esses nomes abreviados a gente precisa confrontar ali e verificar realmente, tá? Um outro aspecto também interessante com relação à revisão do eleitorado aqui no município de Sinop é que foi firmado um termo de cooperação com o município de Sinop. Então,
o município de Sinop, né, como a Justiça Eleitoral a gente não tem aí um número grande, né, de servidores, o município de Sinop se comprometeu em disponibilizar servidores para auxiliar nesse período de revisão do eleitorado. E nós já estamos contando com vários servidores aí cedidos pela Prefeitura, né, para poder realmente incrementar esse atendimento nos cartórios eleitorais. Inclusive a Prefeitura criou um posto de agendamento também, né, que seria ali no antigo prédio da Câmara Municipal no centro. Sim, isso mesmo. Nós temos esse ponto de atendimento, né, posto de agendamento, né, ali na Secretaria de Administração. Fora isso, todos os CRAS no município de Sinop, pelo termo de cooperação técnica, ficaram assim responsáveis por realizar esses agendamentos desses eleitores. Então, se você mora aí perto de um CRAS, próximo de um CRAS, você é só procurar o CRAS, que lá vai ter uma pessoa ali capacitada, orientada para poder auxiliar você no seu agendamento. Se você não puder ligar no 0800, é só deslocar até o CRAS ou até mesmo nos cartórios eleitorais, né? Que nós estamos lá para atender vocês e nós só não estamos realizando agendamento no cartório eleitoral, porque realmente a força de trabalho do cartório está justamente voltada para o atendimento efetivo do eleitor. Tá certo. As pessoas, por exemplo, aqui tem uma outra dúvida aqui, é muito importante. Aquele que agendou, não compareceu, qual será o procedimento para essa pessoa e também do cartório? Sim, o eleitor que agendou e não compareceu, ele pode agendar novamente, sem nenhum problema. E se ele puder também voltar ao cartório e aguardar aquele encaixe, né, que a gente está fazendo, como eu havia já falado, comentado, nós também atenderemos com o maior prazer. Tá certo. Bom, nós estamos conversando com o Edson do Amaral, que é o chefe substituto da 22ª Zona Eleitoral aqui em Sinop, e nós estamos falando sobre esse importante assunto debatido já desde o início do ano pelas autoridades, pelo Tribunal Regional Eleitoral, que seria aí a biometria e que também o recadastramento. É um serviço importante prestado pelos cartórios de todo o estado de Mato Grosso e também do Brasil, e você deve fazer imediatamente esse serviço, caso contrário você pode sofrer com as consequências aí. Os assuntos do momento. 93 Entrevista. Muito bem, vamos seguir aqui com a nossa entrevista aqui. Esses dois serviços, tanto o recadastramento como a biometria, Edson, pode ser feito tanto na 22ª e também ali no centro, na Figueiras, na 32ª Zona Eleitoral. Sim, com certeza. Ambos os cartórios eleitorais possuem a sua central de atendimento. E essa central de atendimento, ela consegue atender todos os eleitores, independente da zona eleitoral dentro do município de Sinop. Então, independente do eleitor ser um eleitor da zona 22, ele pode se dirigir lá na zona 32, lá na central de emenda 32, que será atendido. E de igual modo, os eleitores da 32ª Zona Eleitoral também. Então, as duas centrais da Justiça Eleitoral em Sinop atendem os eleitores das duas zonas eleitorais sem nenhum problema. E a gente já vem desde quando foi instalada a 32ª Zona Eleitoral, a gente vem trabalhando dessa forma. Então, realmente, podem se dirigir, podem buscar atendimento. Se você tiver dúvida com relação a qualquer tipo de documento, é só se deslocar até o cartório eleitoral. Se tiver alguma dúvida com relação eu tenho uma multa eleitoral, alguma coisa, você pode procurar essa informação através ali também no site do TRE, numa aba chamada Eleitor, Multas Eleitorais, que também tem como você verificar se você tem alguma pendência, alguma multa. Agora, se você não conseguir, pode se deslocar até o cartório eleitoral, que nós estaremos lá para justamente passar para vocês todas as orientações para que o eleitor realmente faça a revisão do seu título eleitor. Tá certo. Os horários de atendimento, Edson? São das 8 da manhã até as 17h30, tá? De segunda a sexta-feira. Tá certo. Tem um outro fator muito importante também que a gente não pode deixar de ressaltar aqui no 93 Entrevistas da 93 FM, é a questão da documentação. Muita gente tem procurado os cartórios aqui em Sinop, quando chega lá, esquece de algum tipo de documento. Qual que seria, por exemplo, o documento mais importante que não pode esquecer, porque senão não vai ter como fazer o agendamento ou o cadastramento? Sim, o documento, um dos documentos assim que não deveria ser tão importante, mas que acaba sendo importante e acaba inviabilizando o atendimento, é justamente o comprovante de endereço. As pessoas realmente elas vão para o cartório eleitoral e esquecem de levar o comprovante de endereço. Aí chega lá, leva o RG, leva o CPF, leva a certidão de casamento, leva a certidão de nascimento e na hora que vai procurar o comprovante de endereço esqueceu em casa. Aí, infelizmente... Sem esse documento não tem jeito. Não tem jeito. Aí por isso que a gente frisa bastante. O comprovante de endereço é essencial para o atendimento. Qualquer tipo de atendimento precisa do comprovante de endereço. Lembrando que, no caso de alistamento, o comprovante de endereço ele pode ser atual, né? Agora, numa transferência, por exemplo, o eleitor ele tem que comprovar que ele mora no município de Sinop há pelo menos 3 meses. Então a gente pede que esse comprovante de endereço, essa conta de água, luz, telefone, tenha pelo menos
3 meses expedidas, né? Então, existe alguma divergência, tem gente que leva na hora o atual, aí não era o atual, tinha que ser o de 3 meses. Então, assim, o comprovante de 3 meses é só naqueles casos de transferência, gente, só naqueles casos de transferência. Por quê? Porque o eleitor que transfere o seu título para o município de Sinop, ele tem que comprovar que ele já mora aqui no município de Sinop há pelo menos 3 meses, que é uma condição legal para ele poder transferir o seu título, tá? Então, aí nessa situação, o comprovante tem que ser, eu coloco já de 4 meses, não leva de 4 meses que não tem problema. Traz um comprovante de 4 meses, uma conta de água, luz, telefone, celular, né? Que aí ele será atendido. Já nos atendimentos de revisão biométrica, ou seja, que é daquele título que já é aqui do município de Sinop, quando a gente fala em revisão biométrica, a gente está fazendo a revisão do eleitorado do município de Sinop, ou seja, aqueles eleitores que já possuem o título eleitoral aqui, aí esse comprovante pode ser um comprovante atual. Uma conta de água, luz, telefone atual, sem nenhum problema, né? Outra coisa também muito interessante. Sinop hoje está, as zonas eleitorais aqui, com aproximadamente o quê? 88 mil eleitores? 88 mil eleitores. Desses 88 mil eleitores até agora, o que o Tribunal de Regional Eleitoral informa que já conseguiu fazer esse serviço aí? Quantos por cento, mais ou menos? Com base nesses dados aí, hoje nós temos um eleitorado atual do município de Sinop de 88 mil eleitores. Segundo as últimas informações que nós recebemos, nós chegamos aí a um percentual de 37% do eleitorado já revisado com base nesse eleitorado atual. Só que a gente tem que levar em consideração não somente o eleitorado atual, mas também nós temos que levar em consideração o eleitorado que já tinha aqui, o município de Sinop já possuía. Ou seja, com base nesses números, nós teríamos em torno de 81 mil eleitores, né, até março, ou seja, 81 mil eleitores é o número de eleitores que nós tínhamos até março de 2017, que foi quando começou a revisão do eleitorado. Então, com base nesses números, 81 mil eleitores, hoje nós temos um percentual de revisão biométrica de somente 20%. Ou seja, nesse percentual 37% que a gente está levando em consideração, sim, na verdade nós estamos computando aí os alistamentos novos e as transferências que vieram para cá. Ou seja, o público-alvo da revisão, que é justamente aquelas pessoas que já tinham o título eleitoral aqui em Sinop, esse público é baixo, está tendo baixa procura. E é justamente esse público-alvo que a gente tenta buscar. Ou seja, aqueles eleitores que já possuíam o título eleitoral aqui até março de 2017, né? E que ainda não procuraram o cartão eleitoral. Lembrando que aquelas pessoas que já fizeram revisão biométrica, né, que já coletaram as digitais, essas pessoas não precisam procurar o cartão eleitoral, gente. Nós estamos falando daqueles eleitores que ainda não tiraram a foto, que não colheram as digitais e que já possuíam o título eleitor aqui no município de Sinop até março de 2017. Tá certo. Tem o Gabriel, obrigado, Gabriel, pela audiência aí e por estar acompanhando também o nosso programa. Ele está perguntando, e aquelas pessoas que são de outros estados, por exemplo, qual que seria o procedimento para cá? Bom, essas pessoas de outros estados que moram aqui há pelo menos 3 meses, eles, se quiserem, podem transferir seus títulos eleitorais para cá, né? Nós aqui no município de Sinop, nós temos eleitores aqui que procuram o cartório eleitoral, para transferir o seu título e já moram aqui há pelo menos 10 anos, né? Ou seja, as pessoas moram aqui há 10 anos e agora estão transferindo seu título para cá. Então, esses eleitores de outros estados, né, de outros municípios que desejarem transferir seu título para cá, os cartórios eleitorais também estão atendendo normalmente. Tem uma outra, acho que é a Sueli, né? A Suelica Nova, é isso mesmo. A Sueli está mandando aqui, Edson, e é uma pergunta interessante dela. Minha filha e genro moram comigo, não tem nenhum comprovante de residência no nome deles, por exemplo, né? Estão todos no meu nome. Ela se chama Sueli, é uma ouvinte nossa aqui, ela quer saber qual que seria o procedimento, por exemplo. Nesse caso aí, mora no município de Sinop. Gente, geralmente é muito difícil... Tem várias situações que realmente pessoas que moram com genro, né? Nesses casos, o que vale? Tem um contrato de união estável, né? Nós temos ali um modelinho de contrato de união estável que os cartórios eleitorais fornecem. Essa pessoa preenche e aí vai constar ali o vínculo do genro com a sogra, né? E aí, com base nisso, vai poder sim fazer essa revisão. Mas isso é um caso a caso, então é interessante que a pessoa ligue no cartório eleitoral ou então procure o cartório eleitoral, porque realmente esses casos específicos assim de situações atípicas, né, de situações que fogem um pouquinho da situação padrão, é necessário que a pessoa busque o cartório eleitoral para se informar. Mas nessa situação que ele colocou,
se ele não tem o contrato de convivência, contrato de união estável, né, que comprova essa relação, tem um contrato lá que a pessoa, tipo uma declaração, cartório eleitoral fornece um modelinho, as pessoas preenchem, né, e aí vai servir para aquele genro que mora ali justamente com a sua sogra. Tá certo, continue enviando a sua pergunta para o 996990093, é o WhatsApp aqui da 93 FM. O 93 Entrevista segue até meio-dia e a gente vai até 11h30 com o Edson do Amaral, que é chefe substituto da 22ª Eleitoral aqui em Sinop. Você pode enviar a sua pergunta, nós temos muitas perguntas, nós estamos ao vivo para você nesse sábado, dia 5 de agosto, e é uma entrevista interessante e importante, porque muita gente se perguntava, muita gente enviava muitas perguntas para a gente, e às vezes a gente não tem a resposta exatamente, e você estando aqui pode explicar para a gente exatamente o que está acontecendo. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Os temas mais importantes passam por aqui. 93 Entrevista. Muito bem, tem um ouvinte aqui perguntando, pode mandar o nome, não tem problema, o nome e bairro, tá? Ele mora de aluguel, Edson, não tem comprovante de endereço. Sim, essas pessoas que moram de aluguel, nós temos aí o contrato de aluguel, né? Então, nesses casos, a pessoa tem que ter o contrato de locação, né, do imóvel. E aí, por exemplo, o comprovante de endereço, ele vai preencher o contrato de locação, vai assinar juntamente com o proprietário do imóvel e vai trazer o comprovante de endereço. Aquele comprovante de endereço provavelmente não vai estar no nome dele, vai estar no nome do proprietário do imóvel. Não tem problema, porque aí o contrato de locação, né, faz às vezes aí do comprovante de endereço, e o comprovante de endereço com aquela conta de água, de luz e telefone é só pra gente confirmar realmente o endereço onde ele mora. Tá certo, vamos repetir para mim então aí, mais um ouvinte também perguntando, o site, né, para entrar exatamente, né, que é do Tribunal Regional Eleitoral, e também o telefone 0800. Sim, o site para agendamento do atendimento da revisão biométrica é o site TRE Mato Grosso, tá, gente? Vocês podem acessar através do endereço eletrônico www.tre-mt.jus.br, ou então só chegar lá no Google e digitar TRE/MT. Né? Um outro número também que vocês podem estar entrando em contato é o 0800 647 8191. Tá certo, tem uma outra ouvinte também aqui querendo esclarecer uma dúvida, a Inês, ela também é uma ouvinte nossa aqui. Bom dia, ela foi no cartório, consta que tem uma multa para pagar, ela não pagou essa multa a princípio aqui, pelo menos é a informação que está recebendo dela. A pergunta ela queria fazer é o seguinte, esse negócio aí, é só pagar a multa porque o título não vale de nada, ela tá, na verdade ela quer esclarecer essa dúvida aí, ela foi lá, tem uma multa para pagar, mas não pagou. Pode ter algum tipo de problema, Edson? Sim, na verdade assim, se ela não pagou a multa, na verdade, para você poder fazer a revisão biométrica do seu título, se existe alguma pendência, alguma multa, o eleitor ele precisa pagar esses valores, né? Essas geralmente são ausências à eleição, primeiro turno, segundo turno, é uma multa de R$ 3,51, né? E aí nessa situação o eleitor ele procura o cartório eleitoral ou até mesmo no site do TRE ele consegue ali imprimir, né, essa multa, né? Ele vai imprimir uma GRU, uma guia de recolhimento, irá pagar essa importância e irá voltar ao cartório eleitoral com esse comprovante para poder dar baixa na multa, né? E assim, realmente, se a pessoa tem alguma multa, ela precisa pagar essa multa para poder fazer a revisão biométrica. Já chegou alguém ali, por exemplo, que tem problema de digital e não consegue fazer? Como é que vocês conseguem resolver isso? A Simone também tem essa dúvida. Sim, nós temos vários casos, né, que no dia a dia lá do cartório eleitoral de eleitores com problemas digitais. Mas o nosso próprio sistema ali de revisão biométrica tem um comando, né, que inabilita aquele dedo, aquela situação, aquele dedo específico, né, que tem alguma restrição ou que impossibilita ali a coleta daquela digital. Então nós temos um comando. Mas já são vários fatos. Na hora ali já é resolvido mesmo, né? Não tem nenhum tipo de problema, não. Tá certo, nós estamos conversando com o Edson, que é chefe da 22ª Zona Eleitoral aqui de Sinop. Muita gente fazendo pergunta pra gente aqui, querendo saber muita coisa realmente. Deixa eu ver aqui, tem mais um ouvinte, deixa eu ver o que ela perguntou aqui, o Edson. Tá, não, essa aqui já é uma outra situação, é uma observação. Tem muita gente aí que está mandando apenas uma observação. Do endereço aqui já foi... Não tem comprovante de endereço, já foi esclarecido também. Agora é uma pergunta minha aqui que eu quero fazer. Tem muita gente de fora tá procurando para fazer esse trabalho, hein? Sim. Inclusive, bem no início da revisão biométrica do eleitorado do município de Sinop, nós estávamos tendo mais alistamento e transferência de eleitores do que propriamente atendimento de revisão eleitoral dos eleitores aqui de Sinop. Somente uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, que hoje
o público-alvo está sendo mais os eleitores mesmo que precisam fazer a revisão do seu título. Mas até pouco tempo aí, o alistamento, ou seja, eleitores que não possuíam título, né, e até mesmo a transferência, ou seja, eleitores que não tinham título no município de Sinop, que tinham títulos de outros estados, de outros municípios, esse público estava superando o público que era justamente aquele público-alvo da revisão do eleitorado desses dias. E aumentou a busca, então? Sim, aumentou a busca. E é interessante, realmente o município de Sinop, pelo que a gente tem conhecimento, né, pela sua população, o nosso eleitorado hoje, existe uma projeção, se a gente for realmente fazer uma revisão eleitoral daqui todo o município de Sinop, né, realmente a tendência é o número de eleitores do município de Sinop saltar para mais de 100 mil eleitores. Então, tem muitos eleitores aí, muitas pessoas que moram em Sinop, que não transferiram o título para cá. Nós temos vários eleitores que não alistaram o seu título. Nós temos aí, o município de Sinop é uma cidade polo na área de educação. Nós temos aqui em torno de 6 mil, 7 mil estudantes aqui no município de Sinop. Muita gente, inclusive de outros estados. Sim, né? Outros estados, outros municípios que moram aqui, que estudam aqui, né? Estão fazendo a sua faculdade aqui e que também não transferiram seu título para cá, né? Mas, e tem que procurar, tem que ser feito esse. Sim, caso ele tenha interesse em transferir, sim, é que se ele tiver interesse em transferir isso para cá, ele pode transferir, porque ele tem um vínculo com o município, né? Ele mora aqui, ele estuda aqui, alguns universitários trabalham aqui no município de Sinop, né? Então realmente pode procurar cartão eleitoral. Agora, lembrando bem, essa situação dos eleitores que precisam passar pela revisão biométrica é uma meta que a gente possui, né? E realmente essa meta está muito baixa. Realmente a gente procura, José Carlos Araújo, realmente aqui através desse meio de comunicação, tentar sensibilizar a população. Nós sabemos que realmente existe aí uma certa descontentamento, né, com a política em si, mas o título de eleitor, gente, ele, caso não seja regularizado, possui implicações para o eleitor, né? Então é necessário que o eleitor tenha conhecimento disso, que ano que vem é um período eleitoral, que o cadastro irá fechar no mês de maio de 2018 e que depois desse período ele só abre no mês de dezembro de 2018. Então, se nós formos levar em consideração, hoje nós estamos no mês de agosto, nós temos aí até mês de janeiro, são 6 meses. Quer dizer, passa muito rápido. E lembrando, José Carlos Araújo, que mês de dezembro e mês de janeiro são meses atípicos. Mês de dezembro, o pessoal tem as confraternizações com a família, né? As festividades, as viagens. E o mês de janeiro também, muitas pessoas entram de férias, os filhos entram de férias e a família acaba viajando. Então, se nós formos tirar aí esses 6 meses, na verdade nós temos 4 meses. Nós temos 4 meses para atender o quê? 65 mil eleitores no município de Sinop. É muita gente. Então, e caso essas pessoas não procurem atendimento, não agendem, não comecem a levar a sério essa revisão biométrica no município de Sinop, infelizmente terão consequências desagradáveis. Tá certo. Eu te agradeço, Edson, pela sua presença aqui. É um assunto que a gente vai estar acompanhando, é um assunto para ser debatido também com muito mais tempo ainda, e a gente vai estar acompanhando o trabalho de vocês. Eu te agradeço pela presença aqui no 93, no Entrevista 93. Muito obrigado mesmo aqui no 93 FM. Sua presença aqui foi muito importante. Eu creio que nós esclarecemos muitas dúvidas dos nossos ouvintes que nos acompanham nesse instante. Gostaria que você repetisse o 0800 e falasse novamente o endereço dos 2 cartórios aqui em Sinop, que é para as pessoas que possam procurar imediatamente para fazer esse trabalho. Sim, o agendamento para a revisão biométrica no município de Sinop pode ser feito através de 0800 647 8191 ou então através do site do TRE, tá? www.tre-mt.jus.br. Os cartórios eleitorais no município de Sinop eles estão localizados ali na Rua Grevilhas, né, próximo à Catedral, do lado da OAB, do lado do fórum aqui do município de Sinop. E o cartório da 32ª Zona Eleitoral funciona ali na Figueiras, né, após a Polícia Federal. Eu agradeço, José Carlos, a oportunidade, né, de estar aqui presente e trazendo essas informações para os eleitores do município de Sinop, principalmente para esses eleitores ainda que não procuraram agendar e revisar o seu título biométrico, né, o seu título eleitoral. Outra questão também gostaria de ressaltar em relação àqueles eleitores com mais de 70 anos. Tá? Os eleitores com mais de 70 anos, embora eles sejam facultados a votar, eles são obrigados a fazer a revisão biométrica do seu título. Não é porque o eleitor ele não é obrigado mais a votar, ele está dispensado dessa convocação. Não.
Eleitores acima de 70 anos, eles precisam sim agendar e fazer a revisão do seu título. Caso contrário, terão seus títulos cancelados. Tá certo, muito obrigado a sua presença aqui. Nós vamos ao intervalo comercial, é rapidinho, e o 93 Entrevista volta em 2 minutos, trazendo um outro convidado aqui ao vivo também, que é o presidente do Sindusmad, o Sindicato dos Madeireiros do Norte do Estado de Mato Grosso, o empresário Siegfried Kirsch. Ele já está aqui no estúdio, o vice-presidente também está com ele, e a gente vai bater um papo muito interessante aí, tá certo, que é o reajuste salarial. Trabalhadores da indústria madeireira terão aumento de 5%. É também, com certeza, uma boa notícia, uma boa informação.